Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando no Evangelho da Graça, meditando na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos falar sobre vida e paz. É a vida do Espírito. Se estivermos inclinados para o Espírito, esta é a recompensa, vida e paz. Dos versículos 6 ao 13 da carta de Romanos, capítulo 8, nos diz assim: porque a forma de pensar que é da carne é morte, mas a maneira de pensar que é do Espírito é vida e paz. Pois a forma de pensar que é da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, porque não pode. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, pois aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se em verdade o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se o Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, o que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também trará vida aos nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em nós. Irmãos meus, agora somos devedores não da carne para andarmos conforme a carne, porque se vós viverdes conforme a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer a maneira de viver da carne, sereis salvos. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Temos aqui, então, algo muito importante. Para onde pende a nossa vida? Pender para a carne, isto é, se a nossa inclinação mental da natureza decaída dá para a morte, essa morte, quando refere-se tanto ao prazer temporal quanto ao destino eterno. Ele fala que a mentalidade da carne encerra em si uma força que é mortal. O pendor, porém, ou pender, ou inclinar-se para as coisas do Espírito, isso nos traz vida e paz. Pois o Espírito Santo de Deus garante uma vida verdadeira de paz com Deus e tranquilidade. Quando pendemos ou nos inclinamos para a carne, a única coisa que receberemos é a morte, e esta morte, ou seja, essa separação da nossa vida, da vida de Deus, é inimizade contra Ele. O pecador vive em um estado de rebeldia e hostilidade ativa contra Deus. Ali ele fala sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, que foi a prova clara dessa realidade. O pendor da carne não está sujeito à lei de Deus. Ele deseja fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Deseja ser seu Senhor e não curvar-se à soberania divina. A sua natureza não pode ser sujeita à lei de Deus. Além da inclinação, falta também o poder para obedecer. A carne está morta para Deus. Não nos surpreende, portanto, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Pense nisso. Não há nada que uma pessoa não salva possa fazer para agradar a Deus, nem
boas obras, nem devoção religiosa, tampouco serviço sacrificial. Antes de tudo, ela precisa reconhecer a sua condição de pecado. Precisa receber Cristo por um ato decisivo de fé. Somente então ela poderá receber a aprovação de Deus. Depois de nascer de novo, a pessoa não está mais na carne, mas no espírito. Ela passa a viver em um novo âmbito de vida. Assim como o peixe vive na água e o homem vive na superfície terrestre, o cristão vive no espírito. Não apenas ele vive no espírito, como também o espírito vive nele. Na verdade, se o Espírito de Cristo não habita dentro de nós, nós não pertencemos a Cristo. Apesar de não ficar claro, nesse caso, o Espírito de Cristo é o sinônimo do Espírito Santo. O contexto nos permite supor que é exatamente assim. Graças ao ministério do Espírito Santo, Cristo está em nós, os que cremos nele. E é maravilhoso a gente pensar que o Senhor da vida e da glória habita em nosso corpo. Especialmente quando lembramos que esse corpo está sujeito à morte por causa do pecado. Mas alguém pode dizer que é o contrário do que o versículo possa sugerir. O corpo não está morto. De fato, mas as forças da morte já estão operando sobre ele. Ao menos que o Senhor volte antes, a morte física será certa para todos. Ao contrário do corpo, o espírito, que é vida por causa da justiça. Ainda que outrora morto em relação a Deus, foi vivificado, ou seja, recebeu vida mediante a obra justa do Senhor Jesus Cristo, em sua morte e em sua ressurreição, e pelo fato de a justiça de Deus nos haver sido amputada. A lembrança de que o corpo ainda está sujeito à morte não precisa ser motivo de temor ou de desespero. O fato de que o Espírito Santo habita em nosso corpo é uma garantia que, assim como ele ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vivificará também o nosso corpo mortal. Nesse ato final da redenção do nosso corpo, ele será um corpo glorificado à semelhança do corpo de glória do Senhor Jesus. A que conclusão chegamos, então, diante desse contraste gritante que nós ouvimos entre a carne e o espírito? Não devemos nada à carne, como se constrangido a viver sujeitos a ela. A velha natureza perversa e corrompida só nos causa dissabores. Ela nunca trouxe nada de bom. Se Cristo não tivesse nos resgatado, a carne teria nos arrastado para os lugares mais profundos, escuros e quentes do inferno. Mas por que deveríamos nos sentir devedores de tal inimigo? No versículo 13, para concluir, Paulo diz o seguinte: os que vivem segundo a carne caminham necessariamente para a morte. Não apenas física, mas também a morte eterna. Como nós já vimos nos versículos 4 e 5, que deixa claro, viver segundo a carne significa não ter salvação. Mas por que Paulo trata dessa questão com os que já estão convertidos? Isso significa que alguns acabarão se perdendo? Não. Mas o apóstolo costuma incluir palavras de advertência e autoavaliação sempre em suas epístolas, para que façamos esta autoavaliação, essa autoanálise, se estamos pendendo para as coisas da carne ou pendendo para as coisas do Espírito. Pois se sabe que em todas as congregações pode haver pessoas que ainda não nasceram de novo, porque aqueles que nasceram da água do Espírito estão vivendo a vida do Espírito, vida e paz. Então, o restante então aqui desse versículo descreve que em geral se aplica aos verdadeiros cristãos, por meio da capacitação do Espírito Santo. Eles mortificam os feitos do corpo, desfrutam então a vida eterna no presente e também passarão a usufruí-la em sua plenitude quando deixarem a terra. E aí? E você?
Qual é a sua tendência? Qual é o seu pendor? Qual é a sua inclinação para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!